Obrigado por aceitar participar do projeto do documentário. Fica muito feliz com a sua presença, pois o objetivo do documentário, além de contar a história da igreja, é também homenagear as pessoas que fizeram parte dessa caminhada, e você fez parte disso. Então agora queremos te ouvir, conte um pouco da sua trajetória, desde o primeiro contato que você teve com a igreja até os dias atuais. Eu sou Salete, como todo mundo me conhece. Moro aqui já há 30 anos que eu moro aqui nesta casa, neste lugar. E participo da igreja sempre, já desde criança que eu já participava com meus pais. Lá em fazer missões de madrugada, caminhada. Aí eu cheguei aqui, dei uma paradinha que eu fiquei cuidando da família e aqui não tinha muito, eu não via muito entrosado. Aí depois eu comecei a entrar mesmo, a partir de quando a dona Aridan chegou. Ela começou a formar um grupo, aí eu fiquei do grupo de cântico. Aí continuei. Tem tempo que estou mais animada, tem tempo que estou mais desanimada, mas estou indo. E depois a dona Terezinha veio e me botou para ser a coordenadora do grupo de cântico. Faço parte também da pastoral do batismo. Estou aqui, continuando. Eu me chamo Lucimar, faço parte da igreja de Santo Expedito, a qual, quando eu comecei, pelo convite que estive em uma reunião de batismo, para que eu fizesse parte também da reunião de batismo como representante, né? Então fiquei na pastoral do batismo até uns 3 anos. Aí depois me fizeram um convite para passar para a pastoral do dízimo. Aí eu não queria. Aí como essa pessoa que estava nessa reunião um dia com a gente era o Fábio Soares, ele pelejou muito. Aí ele fez uma troca. A Maria, quem atuava na pastoral do dízimo, e eu no batismo. Aí ele pediu a Maria se a Maria queria fazer uma troca comigo. Ela ficava na pastoral do batismo e eu ia para a pastoral do dízimo. Aí então, desde 2002, quando eu comecei o meu trabalho a servir a igreja de Santo Expedito, foi em 2000. Aí passei os 3 anos na pastoral do dízimo e depois de 3 anos, e até hoje estou na pastoral do dízimo. Meu nome é Edith, né? Desde 96 que eu moro aqui no assentamento, sou cadastrada, assentada e vivo aqui esse tempo morando aqui dentro do assentamento. Bom, primeiramente meu nome é Nilson, conhecido como Nilcinho no meio religioso, né? Tenho 37 anos, atualmente sou coordenador do grupo de jovem da igreja, que é o Grupo Ser Jovem. Tenho a honra de ter sido escolhido para coordenar esse grupo tão maravilhoso e de pessoas tão boas. Meu nome é Janaína, tenho 33 anos, eu já fui catequista, agora estou no coral, depois de uma pausa de 16 anos, voltei, tenho 8 meses. Meu nome é Edilene, né? Eu comecei na igreja de Santo Expedito, eu tinha 7 anos. Né? Minha tia era catequista e eu sempre acompanhava os catecismos que eram feitos na casa dela. Sempre acompanhava e sempre ficava: tia, eu quero fazer a primeira Eucaristia. Aí ela dizia: não, Edilene, não, você não tem a idade ainda. Quando chegar na idade, você vai participar. Aí, desde então, chegou o tempo, né, que eu completei a idade de poder fazer. Aí começou os encontros e aí, desde então, me despertou aquela vontade de ser catequista. Acho que por eu sempre estar acompanhando ela, aquilo veio me despertar um pouco. Chegou um período que ela disse que ia entregar, pois já estava cansada e novas pessoas teriam que entrar. E aí eu acolhi, né, uma turma de Eucaristia juntamente com a Jaine. E aí passou-se 1 ano e meio, eu saí, Jaine concluiu a turma. Logo em seguida, Jaine saiu e eu assumi essa turma, que eu estou, na verdade já concluí, foram 21 crianças, foi. E agora a gente está com a turma de 18. Eu me chamo Edilailce. Por muito tempo eu fui catequista, né, nessa comunidade. Desde que a comunidade surgiu, né, como assentamento, que eu acho que foi, não sei se foi 96. Sei que desde então eu fui a primeira catequista, né, e passei mais de 20 anos catequizando.
E por mim passaram muitas pessoas, eu acho que a maioria dos jovens dessa comunidade passaram por mim como catequizandos, né? A primeira turma, né, tinha os catequizandos que eram maiores do que eu, né? Porque naquela época a catequese era assim mais difícil, então as pessoas faziam catequese com maior idade já, né? Mas assim, era um desafio, porque eu era novata aqui na comunidade, todo mundo era assim, ainda não se conhecia bem, mas foi bem assim, foi desafiador, mas também ao mesmo tempo foi muito gratificante. Porque no fim das contas, quando a gente via todo mundo ali preparado, né, a primeira turma, todo mundo feliz que ia fazer a primeira Eucaristia, os rapazes, já moços e tudo, foi muito gratificante. Eu sou o Aloysio Germano de Santos, assentado aqui desde 1996. Quando olhei a terra arder, qual fogueira de São João. 96 a 2000, a gente teve uma estratégia de estar organizando a planta de como ia ser a nossa capela. Como foi que iniciou assim as construções, ô seu Luiz? Por causa que eu sei que foi mais doações, né, e trabalho voluntário. Aí o que o senhor se lembra dessa época? Foi assim mesmo, né? Uma doação. Teve umas pessoas que saíram para pedir prenda, para rebingue, essas coisas, e para comprar material, e outras pessoas doaram diretamente o material, né? A comunidade sempre se reunia debaixo do alpendre, que é a casa sede, para a gente debater como ia ser feito, onde ia ser o terreno, e tudo isso teve um planejamento com toda a comunidade. E a gente vê que tudo que é feito aqui dentro da capela, e como foi feito desde o início, foi tudo no coletivo, foi tudo dentro da união, foi tudo junto com os pais de família, com os jovens, com as mulheres, né? Então tudo isso teve uma estratégia muito importante. E que nós começamos aí, porque quando nós chegamos aqui, faltava um monte de coisa aqui para a sociedade, a gente ser uma população que necessitava de escola e colégio, não, nada disso tinha, nem a igreja, né? Todas essas coisas estavam aparecendo menos a igreja, né? Aí a gente bolou de fazer uma igreja. Só que o pessoal achava que já tinha muito santo e aqui na região, aí a gente pensou de fazer uma igreja para Santo Expedito, né? Em 2001, a gente teve a autorização do INCA para a gente começar a fazer a nossa capela, que se chama Santo Expedito, né? Então, no momento da reunião que foi discutido isso aí, tinha muita gente, mas na hora de fazer mesmo tinha pouca. E nós pensamos de fazer isso, né? Foi na era de 2000. Capela Santo Expedito, que é o nome do nosso padroeiro. Isso deu início em 2001, né? Tudo com a consciência do povo, da comunidade. A comunidade sempre, eles foram a favor da igreja e ajudaram. E foi aí onde a gente começou a campanha de como construir a capela. O senhor se lembra mais ou menos quais eram as pessoas que fizeram essas doações? Rapaz, eu lembro que o Jocely Figueiredo foi um que deu os tijolos, mas aí era muito dependioso. Tem outras pessoas lá do São José que doou também. Mas não tinha como a gente ir fazer, né? O pessoal ia fazendo uns brindes, conseguindo comprar, um dava um dinheiro daqui, outro lá, e daqui deu. E a igreja, a paróquia de São Francisco, por causa dos frades, deram a madeira e a hasteia foi conseguida aqui dentro mesmo. E chegou uma diretora chamada Leila, né? Aqui na nossa comunidade, que ela ensinava aqui. E ela começou a conversar, uma comunidade desse tamanho não tem uma igreja, e o pessoal vai ter, porque a gente já fez já a escolha do santo e tal, e aí ela disse, pois vamos começar uma campanha. Foi que o Frei que só pagava 2 pessoas lá dentro, 2 pedreiros, quando foi para terminar, fazer o altar e
fazer piso, que o reboco já estava tudo feito, né? Aí ele disse que só ia pagar 2 pessoas. O servente, ou que tivesse mais pedreiro, ele só pagava eu e o seu Haroldo, que era o esposo da encarregada que tomava de conta da igreja, né? Do serviço aí. Aí eu disse, não, falei, coloca outra pessoa, porque eu já vim até aqui sem cobrar, eu queria terminar sem cobrar. Isso começando em 2002, porque todo o alicerce, todo o levantamento do terreno, de como ia ser, onde ia ser, isso foi em 2001. Em 2002 nós demos início, né? O Frei Joãozinho veio aqui, deu a bênção ao local, onde foi escolhido, que o INCRA autorizou, 50/50, que foi o INCRA que autorizou, né? Isso eu com o Frei Joãozinho, correndo atrás de uma coisa e outra, e conseguimos esse terreno para fazer a nossa campanha. Isso em 2002 nós começamos, né, a construção dela todinha, fazendo alicerce, a comunidade toda em peso, ajudando. Quando eu cheguei aqui, a capela estava no baldrame, como fala, né? O alicerce já cavado, já levantado, estava aterrado, só isso. Aí, em 2004, quando eu cheguei, estava nesse estágio ainda a capela. Eu lembro muito dos jovens, junto com a comunidade, com a igreja, o pessoal da igreja. Já a construção da nossa capela, ela já estava bem avançada, né? Já estava na parte do reboco em 2008, tínhamos tido Santa Missa na igreja já tínhamos tido coroação na igreja. Os nossos eventos, a igreja ainda não estava totalmente construída, mas era aqui nesse ambiente que a gente tem aqui. Batia tijolo para ajudar na construção. Tinha mutirões, vários. Vinha gente dos Fernandes, o pessoal daqui se juntava. Que quando começou essa construção, antes, quando começou o acampamento, as celebrações deles eram no acampamento, né? E a gente via que tinha mais união. Não querendo dizer que hoje não existe. Existe, mas totalmente diferente como para trás. Eu fui para a Rádio Jornal, no período do Marco Coelho, Deri Martim, que o Deri Martim ele é um grande conhecedor dessa história aqui, porque na época ele era um radialista, e ainda é, e ele me deu uma grande força na campanha da construção da nossa igreja. Aí, até nas rádios eu pedi, né, a doações, né, para a igreja. E eu me lembro bem que o pessoal dos Fernandes veio ajudar, muita gente vinha ajudar, né? O telhado dessa igreja, me lembro bem que o pessoal dos Fernandes estava. E agora eu e o Negro e o Tenor, nós não podemos botar essa madeira em cima, tem que se ajuntar mais essa, o Maninho também, o Maninho Marreira ajudou. E não pode deixar comigo. Nós atrepamos lá em cima, o Negro caiu lá de cima. Até que eu digo que é um milagre, porque no outro dia ele estava no ponto de novo de trabalhar, ele caiu lá de cima. Muito bem no tempo do Nilson, né? Era que eles iam, até o Rafael também fazia parte, o Coração fazia parte, né? As meninas, a Luziene, tudo, me lembro que eles iam para os encontros, participavam. Fazíamos tijolos, íamos buscar areia, arisco, vinhamos para cá, batia o chão, limpava, trazia areia, colocava dentro da igreja, que esse piso da igreja, antes de ser colocado o piso, ele era de areia. Não era só os jovens, tinha esse grupo de jovens, que na época não era tão grande, era pequeno, e também a comunidade ela era mais ativa em relação à ajuda da igreja, voluntariado, por exemplo, a comunidade nessa época ela era mais ativa. A comunidade hoje ela se renovou e aquelas pessoas mais velhas que ajudavam bastante, a maioria já faleceram. E as outras mais velhas que têm vontade de ajudar não têm mais a força, né? Eu falo a força do corpo que pode ajudar. Então eles ajudam mais a questão financeira, a doação, mas a gente não tem mais aquela mão de obra que a gente tinha antigamente, que tudo que a gente queria, a gente mesmo aqui resolvia e fazia uma parceria e fazia um voluntariado e a gente conseguia fazer. Nós vivíamos para a construção da capela. A gente vivia para isso, assim, de pedir ajuda, de fazer bingo, leilão,
tudo que a gente fazia era em prol da nossa capela. Então, quando a gente conseguiu deixar ela erguida, só coberta mesmo, ali já era uma felicidade enorme que nós tínhamos conseguido. 90% da capela estava pronto. Então, o pessoal dizia, agora eu botei fé que vai para frente. Agora nós conseguimos terminar o resto. Agora teve um dia que veio o pessoal dos Fernandes, era muito mestre, aí eu fui ajudar a fazer as comidas ali na Casa Grande. Era muito animado, muito bonito. A gente vê aquele povo ali tudo trabalhando com aquele... Só com o mesmo motivo, né? Que todo mundo só fazendo aquela alegria, além de ser um prédio que são mestre, era uma casa de Deus, que é uma pedra, mas uma casa de Deus, né? A morada de todos, semelhante deles, se juntar para fazer essas orações. Eu achei muito animado. Começamos dentro do mato, um mato desse tamanho, o marro aquele Zé Dia, e esse nego tenor, roçamos o mato lá e marquei, e cavamos alicerce e pilar. O senhor falou agora, ponto interessante, lá naquele canto tinha só mato. Queria que o senhor falasse mais um pouco, antes de ter a igreja aí, como era aquele canto ali? Era o pai da casa sede. Só tinha mesmo aquela vila de curral ali, pegando o estábulo, aquelas casas lá, para cá tudo era pai. Normal, como ir para baixo aí, não tinha nada não. A gente sai de casa, vai trabalhar, volta para casa, mas tá faltando alguma coisa. Tua família tá em casa, tu chega em casa, tu tem tudo. A gente sempre teve tudo, mas falta alguma coisa. E quando a gente chega que tem a igreja espírito, tem a igreja pessoas, que tem a igreja pedra, aí você se completa. Quando eu comecei a participar ativa mesmo, assim, na igreja, foi quando eu comecei a participar das coroações. Aí eu participei da primeira coroação, achei muito legal. Aí depois eu comecei a namorar um dos missionários que tinha na igreja. E eu virei uma missionária que ajudava em tudo, que a gente, na época, nós dizia que a gente era meio que bombril, né? Era 1001 utilidades. E aí a comunidade sempre teve a sua casa-sede, que é onde a gente conhece sempre que todos os eventos que aconteciam religiosos, encontros comunitários, reuniões, até hoje ainda existe na casa-sede, né? Era tudo na casa-sede. Então, assim, a comunidade ela tinha a sua formação, tinha as pessoas que cuidavam e faziam preparava a Santa Missa, tinha sempre os catequistas tinham, mas não tinha a questão do missionário, daquela pessoa que organiza, daquelas pessoas que buscam as pessoas na sua casa, que faz a visita das pessoas na sua casa, não existia. Aí eu lembro que a primeira missa que teve lá só tinha o chão batido e umas palhas de carnaúba, né, assim em cima, e ele disse, olha, tá vendo? E a missa foi até meio-dia, assim, mais ou menos 9 para as 10 horas. Ele disse, tá vendo? Ó, vai ficar todo mundo no sol aqui. Por quê? Porque não tem a igreja construída. Se a igreja tivesse construída, não estariam aqui no meio do sol, né? Ele sempre gostava de dar um puxão de orelha, assim. Naquele tempo era no colégio, era na casa sede, mas era algo que desde o início era algo que era bem organizado. Aí assim, as missas eram na casa sede, né? Acontecia as primeiras Eucaristias no terreiro da casa sede. Do que é ser igreja, do que é pregar o evangelho, rezar um terço, foi a dona Fátima, né? Que é a esposa do seu Zé Valdo, que ela foi a nossa primeira catequista em fazer catecismo com as crianças, juntamente com a Edilaíus, né? Também foi outro também que foi as pessoas que formou a maioria de pessoas dentro do catecismo, foi a Edilaíus. Sei que desde então eu fui a primeira catequista, né? E passei mais de 20 anos catequizando. E por mim passaram muitas pessoas, eu acho que a maioria dos jovens dessa comunidade passaram por mim como catequizandos, né? Chegou um período que ela disse que ia entregar, pois já estava cansada, e novas pessoas teriam que entrar. A primeira turma, né, tinham os catequizandos que eram maiores do que eu, né? Porque naquela época
a catequese era assim mais difícil, então as pessoas faziam catequese com maior idade já, né? Aí da a Dona Terezinha que trazia, que fez uns missionários para aqui, uma missão grande. Aí juntou e foi fazendo e deu certo. Depois ela saiu, foi continuar a vida dela lá fora, mas ela deixou a semente dela que ensinou, né? Junto com o Frei Humberto, que foi o primeiro padre que chegou aqui. E aí, até hoje continua, né? Veio o Frei Hamilton e deu um empurrãozinho, aí ficou do jeito que está hoje. A cerâmica, com a nossa torre lá do sino, que o nosso sino também foi de doação. Não sei se vocês sabem, foi o meu tio que doou, o seu Sebastião, que é o pai da Dona Graça. O que é a igreja para a senhora, assim? Eu fui à igreja, eu acho, a metade da vida da gente, ou mais. Certo, que é a metade, que a igreja é Deus. Deus não é a metade, Deus é tudo, né? É tudo. Foi ele que doou, foi uma viagem dele no Juazeiro do Norte e trouxe esse sino do Juazeiro do Norte. Ele já é idoso. Ele já é idoso, o sino pesado, ele pedia ajuda do pessoal que vinha no fretado junto com ele para carregar com ele. Aí é o que nós tem hoje, o nosso sino que nós tem hoje foi de doação. Não tem nada melhor do que o caminho de Deus. Não tem, porque nós só tem esse caminho mesmo. Tem outro caminho? Tem. Mas ele é um caminho que ele tem mais influência na vida da pessoa para você seguir outro lado. Você precisa mostrar resistência, você precisa ter fé. Não é qualquer coisa que pode deixar você se abalar. E se hoje existe tudo que está existindo na nossa igreja, é os sims que cada um de nós estamos dando. A gente está sempre fazendo uma pergunta para os entrevistados se eles conseguissem representar a igreja em uma palavra ou uma frase. A senhora consegue dizer? Então, eu acho que é união, né? A palavra igreja significa isso. União dos irmãos, né? A vida da gente só vai para frente se a gente tiver sempre Deus ali conosco. Porque sem Deus nós não somos nada. Gratidão, sabe? Por tudo que representa, tanto na nossa comunidade, como fora, que tem bastante gente que conhece a nossa comunidade. O que eu desejo é que tem nas nossas gerações, né, que está aí, e as próximas que virão, né, é que nunca deixe morrer, né, essa semente que foi plantada, né, desde o princípio da formação da comunidade, né, que consiga levar sempre à frente essa mensagem de Deus, essa palavra. Dona Eridan foi no período era coordenadora, e aí ficou com o incentivo, né, de montar um grupo de cântico. E aí eu entrei nesse grupo de cântico. Aí ela idealizou umas blusas, né, que é essa daqui. Essa foi a primeira blusa do grupo de cântico da comunidade. E aí depois veio uma roxa, que eu procurei, eu não encontrei para poder mostrar. Mas eu guardo todas, né, porque é uma trajetória, é uma lembrança boa que a gente tem. Deus é tudo na nossa vida. Sem ele nós não somos nada, né? A música do padre. Aí, assim, essas são as blusas, eu trouxe aqui as blusas para mostrar a nossa evolução, né? Aqui também é outra blusa que foi feita, sempre eram feitas no período da festa. Padre Alessandro, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Aqui outra. Aqui outra. Aqui outra. Aqui já começou a ficar algo mais bonito, algo mais bem elaborado. Mas é assim, né? A gente começa devagarzinho mesmo. E aí, com o símbolo da nossa paróquia. E aí a gente criou um nome, né, para o grupo, que foi Voz de Santo Expedito. E assim,
Quando a gente olha, eu pelo menos, quando eu olho para essas blusas, vem na minha cabeça a nossa trajetória do início até agora. Na visão da senhora, o que a senhora acha do projeto que está sendo realizado desse documentário? O que eu tenho a dizer deste documentário que vocês estão fazendo dentro do nosso assentamento, para mim, é uma grande riqueza, é uma grande sabedoria em ser feito um documento pelo próprio jovem da nossa própria comunidade, né, que não conhecia nem como foi feito, né, o alicerce da nossa igreja, e hoje está sendo feito por todos vocês. Isso é o meu grande orgulho, é um grande carinho que eu tenho por todos vocês. Futuramente, daqui uns tempos, já são outros jovens, né? E são aquelas pessoas que vão se espelhar em vocês. Isso que vocês estão fazendo hoje, depois outras gerações vão fazer. Vão fazer por quê? Através disso aí, em vez de vocês. Que vai ser marcante para para futuras gerações, né? Saber como que começou, como está o processo inteiro porque eu sei que teve gente que estava aqui desde o início e contou para vocês. Então vai ser gratificante ver as futuras gerações vendo o esforço que a gente teve até chegar aqui. E eu tô achando ótimo, principalmente com os jovens. E vai ficar para a história, porque a gente tem uma coisa para contar, né? A gente sabe o começo, mas a gente vai vivendo sem falar nada, né? E aí vai ficar escrito. Maravilhoso. Ai, é que eu não lembrei muito do pessoal, que dá uma tristeza. Nossa, eu achava que vocês sabiam que o Sim tinha sido o tio que tinha doado. Mas é muito bom você ter bons vizinhos, morar perto das pessoas. Se a gente vai aqui, então a gente vai atrás, você já dinheiro, já fiado, vai ali do mesmo jeito. Se a gente precisa de uma ajuda, as pessoas estão no fundo, é ótimo. Eu digo, comunidade é uma família. Eu vejo a gente falando da comunidade da cidade. E a comunidade é uma família. É uma família. Tá todo mundo nas suas casas, mas na hora que um tá when oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you